Olá, alunos, tudo bem? Estou aqui novamente com vocês, eu sou o Alex e vamos estudar hoje a aula 7, que tem o título Prova pela Contrapositiva. Relembrando um pouquinho que nós fizemos na aula passada, nós provamos que uma afirmação é falsa se a gente conseguir exibir um exemplo para que refute a tese. Ou seja, para provar que uma afirmação é falsa, a gente tem que usar contra-exemplos. Nós relembramos também uma afirmação que foi feita na atividade complementar 1 do módulo 1, na qual nós provamos que a expressão a mais b ao quadrado igual a quadrado mais 2ab mais b quadrado não é verdadeira para matrizes quadradas de mesma ordem. E na aula de hoje, a gente vai aprender como provar uma afirmação pela contrapositiva. Relembram o que é contrapositiva? Então, volta lá em algumas aulas anteriores para você relembrar qual é o conceito. Mas, de qualquer forma, nós temos aqui. Dada uma afirmação C, então, da forma A implica B, a sua contrapositiva é não B implica não A. O que significa isso? Que ambas essas expressões, A implica B e não B implica A, são logicamente equivalentes. Elas têm o mesmo valor lógico, dizem a mesma coisa. Por exemplo, aluno da UFSCar implica que esse aluno é universitário. Qual é a contrapositiva? Se a pessoa não é universitário, então ele com certeza não é aluno da UFSCar. E essas duas afirmações são logicamente equivalentes. Tudo bem? Ótimo. Agora, por que provar pela contrapositiva? O que significa isso? Significa que tentar provar pela a contrapositiva de uma afirmação pode resultar ser mais fácil do que a prova direta. Eu coloco aqui mais fácil entre aspas, porque depende de cada pessoa que está provando. Talvez você possa achar mais fácil provar de forma direta do que pela contrapositiva. Um colega seu pode achar o contrário. Só que em determinadas afirmações, resulta sim ser mais fácil mesmo provar a contrapositiva do que provar a própria afirmação. Consideremos esse exemplo 1 aí. Prove que se x² é par, então x é par. O que nós queremos provar? Esse símbolo que apareceu aí na tela de vocês é um símbolo que significa provemos que, prove que, mostremos que, ok? Então, o que nós queremos provar? X² par implica x par. Qual é a contrapositiva dessa afirmação? Nós temos que negar a tese, x par, e implicar na negação da hipótese x² ser par. Ou seja, x ímpar deve implicar x² ímpar. Então, vamos para a prova. A hipótese aqui é x ímpar, porque nós estamos provando a contrapositiva. Então, pela definição de ímpar, a gente sabe que existe um inteiro A, tal que x é igual a 2 vezes A mais 1. Muito bem. Quem que nós queremos concluir? X². Como x nós escrevemos como sendo 2a mais 1, então vamos elevar esse x ao quadrado. Como isso é uma igualdade, nós temos que elevar ao quadrado ambos os membros. Então, nós temos aqui x² é igual a 2a mais 1 ao quadrado. E desenvolvendo este quadrado, nós obtemos 4a² mais 4a mais 1. Observe que a gente pode fazer essa seguinte reescrita. Nós podemos colocar aqui, nessas duas primeiras parcelas, o 2 em evidência. E resulta em que 2 vezes 2a² mais 2a mais 1. Só que a é inteiro, por hipótese. A multiplicado por 2 é um número inteiro. A² é um número inteiro. O número inteiro vezes 2 é um inteiro. Inteiro mais um inteiro é um inteiro. Então, vamos chamar todo este número aqui, 2a² mais 2a, de um b, e esse b é inteiro. Logo, o que nós conseguimos fazer? Escrever o x² como sendo 2 vezes um inteiro b mais 1.
que é um número ímpar. E assim a gente termina a nossa demonstração. Como nós provamos essa contrapositiva, e essa contrapositiva é equivalente a essa forma direta, portanto, nós temos essa afirmação provada. Tudo bem? Seguimos. Vamos fazer mais alguns exemplos. Lá na aula 16 do módulo 1, de sistema linear homogêneo, o professor Nazareno deixou duas afirmações para a gente provar aqui. Vamos relembrar. Fato A. O sistema linear não homogêneo AX igual a B tem uma única solução se e somente se o determinante de A é diferente de zero. Se lembram? E qual era o fato B? Que o sistema linear homogêneo AX igual a zero, a matriz nula, tem uma solução não trivial se e somente se o determinante de A é igual a zero. Bom, por que a gente vai provar isso daqui? Essas duas afirmações, esses dois fatos? Porque a gente usa aqui prova pela contrapositiva. Ok? Eu quero relembrar para vocês, assim como nós fizemos na aula passada, eu não vou estar preocupado em dar todos os detalhes da prova aqui, porque aqui não é o objetivo de explorar a prova desses dois fatos, e sim a técnica empregada. Então, as dúvidas que vocês tiverem, que forem mais pontuais do conceito, eu peço que vocês vão para o fórum do módulo e tirem dúvida com seus tutores. Para provar esses dois fatos, a gente precisa de alguns resultados prévios. Vocês lembram que quando a gente estudou tipos de afirmações matemáticas, a gente tinha lá várias categorias de teoremas, de resultados, né? E aqui a gente vai usar isso, resultados previamente demonstrados para provar esses dois fatos A e B aqui. Vamos lá. Um primeiro resultado que a gente vai utilizar é o seguinte, é esse teorema. Uma matriz A de ordem n é invertível se e somente se o determinante de A é diferente de zero. Nós acabamos de provar esse resultado lá na aula 5, provas de teoremas do módulo 2. Então, se vocês não relembrarem, voltem lá para assistir aquela demonstração. Nós vamos utilizar esse resultado, que já está provado, então a gente pode utilizar. O próximo resultado, que a gente chama de lema aqui, por quê? Porque ele é um resultado que nós vamos demonstrar antes de demonstrar outros teoremas, é o seguinte, se A é uma matriz invertível, então sua inversa é única. E como que a gente prova esse lema? Vamos supor que B e C são inversas de A. A gente quer provar que ela é única. Então, numa aula mais para frente, a gente vai ver esse tipo de técnica, mas aqui a gente já utiliza um pouquinho. Essa técnica é a demonstração por absurdo. Como eu quero provar que ela é única, eu vou supor que existe duas inversas para essa matriz A. Então, pela definição de matriz inversa, se B é uma inversa de A, então significa que A vezes B é igual a B vezes A, que é igual a matriz identidade. E, como C também é uma inversa de A, nós temos A vezes C, que é igual a C vezes A, que é igual a identidade. Muito bem. Então, como que a gente pode escrever a matriz B? A matriz B pode ser escrita como sendo a matriz B vezes a identidade, porque a matriz identidade é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Por outro lado, como que a gente pode escrever a matriz identidade? Como sendo A vezes C. Então, nós substituímos aqui identidade por A vezes C. A multiplicação de matrizes é associativa. Então, eu posso permutar esses parênteses aqui e escrever dessa forma. B vezes A vezes C. Mas aqui a gente tem que, quem é B vezes A? É a própria identidade. Então, B vezes A vezes C é igual a I vezes C, mas como I é a matriz, é o elemento neutro da multiplicação de matrizes, I vezes C é a própria matriz C. Então, o que a gente conclui? Que B tem que ser igual a C. Então, se ela possui duas inversas, essas duas inversas são iguais. Portanto, nós provamos aqui que se uma matriz é invertível, essa inversa
que existe é única. Tudo bem? Vamos lá, vamos provar o fato A. O fato A é um teorema do tipo 6 somente C, então nós temos que provar a ida e provar a volta. Provando a ida, vamos supor que o sistema AX igual a B possui uma única solução. E a gente vai fazer a seguinte afirmação: a forma escalonada reduzida da matriz aumentada do sistema AB é da forma RS, em que R é a matriz identidade. O que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que quando a gente resolve um sistema de equações lineares, é a mesma coisa que a gente trabalhar com escalonamento de matrizes, assim como a gente viu lá nas aulas do módulo 1. E essa afirmação está dizendo o quê? Que eu consigo escrever essa matriz A como sendo equivalente à matriz identidade por linhas. Por que a gente pode fazer isso? Por conta da nossa hipótese. A hipótese é que o sistema possui solução única. Se a matriz R fosse diferente da matriz identidade, então quer dizer que essa matriz A ia possuir uma linha de zeros, depois a gente fazer várias operações entre linhas dessa matriz. Se ela possuísse uma linha de zeros, ia implicar em duas coisas: ou que o sistema não ia ter solução, ou que o sistema tivesse infinitas soluções. Mas isso não é possível porque o sistema, por hipótese, tem uma solução única. Logo, essa matriz A é equivalente por linhas à matriz identidade. E implica o quê? Que ela é uma matriz invertível. E, portanto, o determinante dela é diferente de zero. E assim fica configurada, fica demonstrada a ida do fato A. A volta já tem um pouco mais de conta. Se a gente considerar uma matriz quadrada A de ordem n, tal que o determinante é diferente de zero, pelo teorema anterior, a matriz é invertível. E o lema garante que essa inversa é única. Então, seja A elevado a menos 1 a inversa dessa matriz. Considere a equação matricial AX igual a B, que é a equação que é o nosso sistema linear. Se a gente multiplicar à esquerda ambos os membros dessa matriz, dessa equação, então multiplicar aqui por A menos 1 e aqui A menos 1, o que nós obtemos? A menos 1 vezes A vezes X igual a menos 1 vezes B. O que A menos 1 é de A? É inversa. E, por definição, a inversa vezes a matriz é a própria identidade. Identidade vezes x é a própria x. Logo, o que significa isso? X é igual a A menos 1 vezes B. Ou seja, a matriz das incógnitas x é obtida de forma única por x igual a menos 1 vezes B. Por que de forma única? Porque ela depende da inversa da matriz A. E pelos resultados que nós demonstramos anteriormente, essa matriz é única. Então, essa forma da solução para o sistema é uma solução única. Tudo bem? E dessa forma nós concluímos a demonstração do fato A. Agora a gente vai para o fato B e nós vamos usar a técnica de prova pela contrapositiva. A ida do fato B, nós devemos mostrar que, se o sistema AX igual a matriz nula tem uma solução não trivial, então o determinante de A tem que ser igual a zero. A gente vai demonstrar essa afirmação pela contrapositiva. Ou seja, nós vamos provar que negamos a tese que se o determinante de A é diferente de zero, então vamos negar a hipótese. O sistema AX igual a matriz nula só possui a solução trivial, ou seja, possui uma solução única, essa solução única é a solução trivial. Pelo fato A, se o determinante de A é diferente de zero, esse sistema linear não homogêneo geral
é dada por essa expressão aqui, a solução do sistema, ok? Só que nesse caso aqui, do sistema linear homogêneo, essa matriz B é a matriz nula. Então, se a gente substituir B pela matriz nula, nós temos x igual a menos 1 vezes a matriz nula, que é a própria matriz nula. Ou seja, a solução trivial é a única solução do sistema homogêneo. Tendo provado a ida pela contrapositiva, nós provamos exatamente essa afirmação aqui. Agora, vamos provar a volta. A volta diz o seguinte: se a determinante da matriz A for zero, então o sistema linear homogêneo AX igual a matriz nula tem uma solução não trivial. Qual é a contrapositiva dessa afirmação? Se o sistema linear homogêneo AX igual a matriz nula só possui a solução trivial, então o determinante de A tem que ser diferente de zero. E novamente a gente vai usar o fato A. O fato A diz o seguinte: como esse sistema linear possui uma única solução, e que em particular neste caso essa solução é a solução trivial, então necessariamente a gente deve ter o determinante de A diferente de zero. Ok? Então eu reitero mais uma vez que aqui a gente não está preocupado com a demonstração em si, com todos os conceitos aqui. Esse não é o objetivo dessa aula. O objetivo é explicar a técnica da prova pela contrapositiva. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem dos conceitos dessa aula e também pela técnica, vão lá para o Fórum 2 e tirem todas as suas dúvidas com os seus tutores. Então, nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos.